Ora viva, minhas amigas e meus amigos, minhas irmãs e meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui ao nosso live. O prometido é devido. E hoje nós vamos ter aqui uma breve conversa com grandes amigos, ilustres pensadores cristãos da nação angolana. Não sei o que se passou aqui com a imagem do pastor Nguenje, mas ele está online. Está online, que bom. Temos aqui pela primeira vez no nosso estúdio, recebendo o pastor Emmanuel Nguenje, cujas alparcas da sandália não são dignos de desatar. Deixa eu já dizer, quando o pastor Nguenje pregava lá no Jeová Sabaote, eu era apenas um mero cooperador, assistindo, ficar na fila para receber autógrafo. Comprei aí uns 3 livros dele, um que fala do Jó, saúde emocional de Jó. Olha, eu falei, deixa-me primeiro ver a biografia desse pastor. Quando eu vi os cursos, eu falei, esse homem estuda. Ainda tem lá um curso de detetive. Ele hoje vai nos contar tudo isso. Pastor Emmanuel Nguenje, seja bem-vindo aqui à nossa página. Obrigado. Pode já mesmo se apresentar, né? Porque o pessoal vai, mas quem é o pastor Emmanuel Nguenje? Pensando que é novo na praça, afinal já é o mais velho que já começou há muito tempo nessa caminhada. Eu só para adiantar, eu quero compartilhar o link aí do Facebook. Eu tenho pessoal a pedirem aqui que não tem o teu Facebook, então eu partilhar o link no caso. Bom, sou o pastor Emmanuel Nguenje, sou pastor da Assembleia de Deus Pentecostal de Angola. Eu morei aproximadamente uns 17 anos no Brasil, ainda era praticamente adolescente quando fui ao Brasil. Tive as minhas formações na área teológica, na área secular, né? Tenho mestrado em gestão financeira, fiz curso de detetive. Daqui já teve encaminhamento para o Ministério do Interior e depois fui parar na banca, mas hoje atualmente estou como bancário. E também aqui a exercer o ministério na centralidade do Quilamba, onde nós, pela graça de Deus, conseguimos ali erguer um templo dentro da centralidade do Quilamba e estamos a caminhar para a glória de Deus. Bom, espero que seja bom para todos e também um prazer ali ver o Israel Miranda, ainda era pequenozito, já está crescidos na graça, a estatura, a sabedoria, e Cianuque ali, conhecido, o mais conhecido de Angola, né? Deus abençoe a todos. Obrigado. Olha, pastor Emmanuel Nguenje, eu lhe mandei o link do live no seu message. Pode copiar aqui e partilhar. Enquanto isso, eu vou dar aí a palavra ao pastor Israel Miranda para que possa também se apresentar para aqueles novos seguidores que não o conhecem. Pastor Israel Miranda, seja mais uma vez bem-vindo. Graça e paz. Graça e paz, pastor Cianuque. É um prazer imenso estar aqui, sempre na antiga Só para Esclarecer, e agora a página Teólogo Cianuque Monteiro está com o senhor e conversarmos um pouquinho sobre a igreja em Angola e não só. É também um grande prazer poder estar aqui e partilhar o painel com o pastor Emmanuel Nguenje. O pastor Emmanuel Nguenje é uma referência também para mim. Ele morou aqui no Brasil há muitos anos, muito tempo, e eu resido aqui há 8 anos. E desde Angola eu já ouvia falar dele, como ele disse mesmo, era muito menino ainda. Hoje estamos um pouquinho mais crescidinho. Então é bom poder partilhar aqui um tempinho com ele e conversarmos também sobre isso. O senhor falou dos livros que ele tem, eu tenho aqui o livro dele que eu tenho sobre, acho que é o Despertar da Raça Negra, um texto muito bom. Isso, que ele trabalha sobre Martin Luther King. É pena que não dá para mexer aqui, está aqui nos livros. Olha aqui a conversa, mas é bênção. Eu sou pastor angolano também. Aqui no Brasil, sou pastor auxiliar na Igreja Revivente de Londrina.
Sou casado com a Sandra, pai do Seymour, e temos servido aqui, temos aqui caminhado também. Então é mais ou menos isso. Tá bem. Boa, boa. Vou pedir a vocês que já estão aí do outro lado para que nos ajudem, comentem, mencionem vossos amigos. Já tem 12 pessoas online e 8 likes. É muito pouco. Se tiver mais números de pessoas visualizando e poucas pessoas reagindo, vou desconfiar que vocês são do lado dos média que estão assistindo de longe. Venham cá para perto. Manifestem-se. Está aí o Nelvio Lemos, um estudante do curso superior de teologia na FATAD. Seja bem-vindo. Ele é também um seguidor assíduo daqui da nossa página. Temos aqui o Daniel Felipe, estou ligado. O Vitor Lupes, também assíduo, seguidor da nossa página, membro do meu grupo de mentoria. Que bom. Vão chegando, vão deixando o vosso like. Olha aí, o número de likes subiu, tá vendo? Quando a gente fala, as pessoas não querem estar conotadas como sendo do outro lado. Vocês são deste lado daqui, do lado da doutrina. Bem, hoje nós vamos conversar sobre legado, sobre o testemunho que é passado de uma geração para outra. Se hoje nós somos cristãos, é porque nós recebemos o bastão, recebemos o legado de gerações passadas. E recuando, assim, retrocedendo na história da igreja em Angola, se é algo que eu reparei, e o pastor Israel Miranda é também um pesquisador da história, não só do pentecostalismo, mas também da história da igreja no seu todo, né? E aqui com o pastor Manuel Guedes, o Hugo Jordão mandou uma mensagem, ele parece que ele teve um problema para resolver, mas não sei se ainda vai fazer parte do nosso painel. Vamos lá aguardar. E eu queria refletíssemos, começando do seguinte ponto. Olhando para a história da igreja em Angola, falo das missões protestantes, eu notei que havia uma grande preocupação dos missionários em investir em escolas, que nos foram chamadas missões, onde participaram o Savimba, Agostinho Neto, o Alden Roberto, participaram de escolas de missões, o próprio Simão Toco, e eu notei isso. Havia essa grande preocupação, não só das missões católicas, mas especificamente das missões protestantes, em construção de escolas, em traduzir, por exemplo, a Bíblia nas nossas línguas nacionais, em Quimbundo, em Kikongo, em Umbundo. Você vê essa preocupação da própria instrução. Parece que o tempo passou, crescemos, evoluímos, mas deixamos de lado este lado. Ficamos mais preocupados em construção de templos físicos e não se vê assim produção de dicionários, de gramáticas, de Bíblia nas nossas línguas nacionais, para os mais entendidos, não sei se o termo melhor seria regionais. Eu queria que o pastor Israel Miranda nos trouxesse assim um pequeno panorama sobre essa situação da própria igreja protestante em Angola. Depois vamos ouvir também um pouquinho o pastor Emanuel Guedes. A bola é consigo, pastor Israel Miranda. Maravilha. Obrigado mais uma vez. E quando nós começamos a falar a respeito do protestantismo no contexto de Angola, nós deveríamos, geralmente, se remete à chegada dos protestantes no contexto de Angola no século XIX, e isso entre aquela que é conhecida como a Sociedade Batista, a Sociedade Missionária Batista, que, na verdade, é resultado dos avivamentos que teve no contexto da Europa do século XVIII, e com a influência, ou então inspirado em nomes como William Carey, que vão então surgir ali a partir do final do século XVIII, bem no começo do século XIX, as sociedades missionárias no contexto da Europa, e especificamente aqui na Inglaterra. Assim como a França foi uma espécie de centro da expansão católica, a Inglaterra foi inicialmente uma espécie de centro da expansão protestante. E a partir, então, desse movimento de sociedades missionárias que vão surgir ali no contexto da Inglaterra, e não só, e aqui falo da Inglaterra especificamente, porque é dela que vai, de fato, se formar a missão, a Sociedade Missionária Batista, que no século XIX, concretamente ali
em 1800, em 1878, no mês de agosto, que alguns missionários que são enviados, na verdade, para os Camarões, vão fazer algum contato com o contexto do Reino do Congo, especificamente com o rei aí que ficava aí na capital de São Salvador. E esse contato que farão com este rei no Reino do Congo os fará depois chegar no contexto de Angola. Embora eles, quer dizer, digamos, em São Salvador, embora eles estavam indo para os Camarões, mas depois desse contato, eles acabam sendo... a missão Batista é influenciada por um homem que vai fazer uma doação de 1.000 libras à Sociedade Batista lá da Inglaterra, e eles então vão enviar 2 nomes importantes para o contexto do nosso país, digamos, o território que hoje chamamos de Angola, né? Que era ali o Reino do Congo, a parte de Angola, especificamente a capital São Salvador. E esses homens que temos ali, George Greenfield e Thomas Comber, só que eles vão para Angola, vão ter algum contato com o rei ali na capital do Reino do Congo, em São Salvador, e depois vão para os Camarões. E nos Camarões eles vão então fazer o quê? Vão agregar para a sua equipe de trabalho mais 4 nomes importantes para o serviço que eles vão desempenhar no contexto de Angola, como Bridington, que era um médico, Hartland e o reverendo Bittler. E também, depois, a Minnie Ricards, que vai se casar com Comber, que foi um dos 2 missionários ingleses que vão aí para o contexto do Reino do Congo. Chegando já ali no contexto de São Salvador, eles vão tentar fazer um culto com os nativos, mas eles, como não falam muito bem Kikongo, vão então apenas se reunir entre eles por 4 domingos seguidos, e o rei aí no Reino do Congo, que é o rei Ntontela Ntino, né, Congo, vai brigar com ele, de certa forma. Vem cá, vocês vieram aqui para nos ensinar um pouquinho sobre o vosso Deus, e vocês não fazem nada conosco, não cultuam com a gente, nos ensinam alguma coisa, e eu sei que vocês estão se reunindo entre vocês. Eles então vão dizer que, olha, não, é que nós não conhecemos ainda muito bem o vosso dialeto, a vossa língua, então por isso nós não estamos a nos reunir com vocês. Eles vão dizer, não, o rei vai dizer, não, mas vocês se esforcem no máximo para poderem falar alguma coisa para nós a respeito do vosso Deus, nos ensinar sobre ele. E então é assim que esses missionários vão decidir então, de fato, fazer o encontro e vão começar a ensinar o contexto ali dos irmãos aí na capital em São Salvador. E o que vai acontecer? Eles vão conseguir o apoio de um angolano chamado Misilina, que era de Luanda, era escravo e foi para o Santo Tomé e Príncipe, e Santo Tomé e Príncipe ele vai fugir para os Camarões e lá ele vai casar. E esse homem, esse angolano, foi muito importante para o trabalho. Por quê? Porque ele falava português, falava inglês e também algo muito próximo ao Kikongo. E então ele quem prega, na verdade, no culto que vai se organizar para poderem falar a respeito, para poderem comunicar o evangelho aos irmãos ali. E então ele vai pregar, Mesilina vai pregar para eles e vai dar para fazer o trabalho ali. Então, dali para frente, começam de fato os trabalhos naquela que depois vai se chamar de a missão protestante ali de São Salvador, que é a Igreja Batista em São Salvador. Mas o que vai acontecer? O reverendo Bittler vai fazer um trabalho, entrando aqui na questão dos legados, né? Vai fazer um trabalho fundamental com um outro angolano que vai se chamar Mlemvo, que vai ajudá-lo a fazer o quê? Que vai ajudá-lo a traduzir, perdão, a elaborar uma gramática em Kikongo e um dicionário em Kikongo. Quando, por exemplo, em 1884, o reverendo Bittler vai para a Inglaterra, ele leva Mlemvo com ele, para quê? Para ajudá-lo a dar sequência no trabalho, por exemplo, da gramática e dicionário que estava concluindo ali na língua Kikongo. E esse Mlemvo, quando vai para o contexto da Inglaterra, ele tinha 16 anos, mas eles conseguiram, de fato, concluir o trabalho com a ajuda de Mlemvo, e o primeiro
livro, depois deles conseguirem traduzir a gramática e o dicionário, eles vão investir agora no Novo Testamento também em Kikongo. E o primeiro livro em Kikongo que eles vão traduzir vai ser o Evangelho de Marco. E então, em 1880, isso é 83, e em 1893, eles vão, de fato, concluir o que é o Novo Testamento completo em Kikongo, que vai ser imprimido ali por uma sociedade bíblica no contexto da Inglaterra. Esses são nomes importantes, e a gente percebe que essa preocupação dos missionários em querer comunicar a mensagem do Evangelho ao povo, fazendo um trabalho nesse sentido. Um outro trabalho muito relevante nesse sentido também vai ser feito por um indivíduo da caravana do Bispo Taylor, que são os metodistas. Bispo William Taylor é um Taylor. metodista, isso, muito famoso, que vai para Angola em 1885 e vai levar para Angola em torno de 45 a 50 integrantes de uma sua caravana, e vão começar um culto em Luanda só entre eles, mas eles vão depois se espalhar em outras partes de Angola. E dentre os nomes que estavam ali, Taylor era um homem que tinha uma perspectiva de impressão missionária muito pessoal. A ideia da autossuficiência, digamos, dos missionários tendo de ser autossuficientes no campo missionário. E então ele levava para o seu trabalho missionário, e diga-se passagem aqui, abre parênteses, que o Bispo Taylor já havia feito muitos trabalhos em outras partes do mundo, né? Já havia feito trabalhos importantes, por exemplo, no Brasil e em outras partes de África. E quando ele chega em Angola, ele leva consigo o quê? Ele leva médicos, ele leva músicos, ele leva outros mecânicos, e leva também, por exemplo, leva também um linguista que é Eli Shanten. E Eli Shanten vai fazer o quê? Ele vai para Malange, e em Malange ele vai conhecer um rapaz chamado Jeremias, e Jeremias vai ajudá-lo a fazer o quê? Vai ensiná-lo a falar quimbundo. E como ele é linguista, ele tem essa facilidade ali com a língua, então o que vai acontecer? Eli Shanten vai publicar uma gramática em quimbundo. E ele, então, vai também traduzir com a ajuda de Jeremias o quê? O Evangelho de João em quimbundo. Esse Jeremias foi tão importante nesse processo que ele, anos depois, vai receber uma estátua em homenagem a ele lá nos Estados Unidos da América, em Washington, D.C. De tão importante que foi esse nosso irmão Jeremias ali, nessa questão da linguística no mundo, nesse sentido. E quando olhamos, então, para o trabalho dos protestantes, o que é que nós percebemos? Nós percebemos claramente que os protestantes sempre, e não é só dos protestantes, né? A missão não era apenas feita, vou abrir uma igreja e acabou. Estava sendo muito acompanhada com o quê? Com o começo de um trabalho de educação, um começo de ensino. Inclusive, o indivíduo que incentivou a missão, a Sociedade Batista, a Sociedade Missionária Batista da Inglaterra, a ir para Angola, que doou 1.000 libras, a fala deles era para os irmãos batistas aí no curso da Inglaterra: olha, vão para a África e ensinem esses irmãos, esse pessoal a ler e a escrever, e então, a partir de linguagens imortais, comuniquem a eles as verdades eternas do Evangelho. Essa era a ideia, investir em quê? Em ensino para poder, então, proclamar o Evangelho. E quando nós pensamos no contexto pentecostal, não foi diferente. Quando, por exemplo, o casal Stark chega em Angola na década de 30, eles chegam com a intenção de fazer o quê? De implementar uma missão no contexto de Angola. Só que quando eles chegam, eles não tinham ainda autorização para poder incrementar o trabalho. E então ficaram um tempo em Benguela, com Neipe, que os recebeu, e depois vão para a conferência, ou então talvez ao encontro anual da Aliança Evangélica de Angola, no Bié, e eles então decidem ficar no Bié na missão dos irmãos em Chitau, dos irmãos Plomini. E ficando ali, eles vão descobrir que, de fato, no Congo Sul não tinha missão, e vão querer então investir na missão no Congo Sul. E a intenção da missão era o quê? Era um trabalho de escola, de educação também. Porém, eles não conseguem fazer isso, porque o mundo acaba morrendo, e chega também no mundo o que é a Segunda Guerra Mundial. E então, o Pius Stark volta para os Estados Unidos da América, e em 46 ela tenta voltar para Angola, não dá muito certo, até que em 48, de fato, ela consegue voltar para Angola, fica um ano
trabalhando com um pessoal ali em Chital novamente. Por quê? Porque ela pediu para abrir missões, mas não conseguiu. E não conseguiu por quê? Por causa do contexto da época. Havia um acordo que foi feito em 1940, conhecido como Concordata de Salazar, que a Catedral de Sá, católica, o Vaticano fez com os portugueses e que dificultava o que é a abertura de missões não católicas no território português e principalmente também missões que a liderança não fosse portuguesa. E como ela era estrangeira, era norte-americana, não tinha como ela abrir esse trabalho. Então ela ficou um ano no BIE, até que ela manda uma carta em Portugal, na Convenção da Assembleia de Deus Pentecostal, ele lê essa carta, e Joaquim Cartacho, então, vai fazer o quê? Vai ser despertado, como ele diz. A chama que estava nele foi despertada. E ele, então, atende esse desafio e vai para Angola. E quando ele chega em Angola, ele comunica a missionária, ele fica em Benguela, comunica a missionária que estava no BIE, e ela vai até Benguela, paga, dá ele o dinheiro para poder mandar a família dele vir de Portugal para Angola. E ali começa um trabalho. O trabalho não legalizado, digamos assim, começa uma congregação, é uma espécie de quê? Aquilo que a gente chamaria de uma classe, né? Eles alugaram uma casa na rua 5 de outubro e ali começaram um trabalho no contexto da igreja, da casa mesmo, numa sala de casa. E então eles vão mudar-se para o Kwanza Sul e no Kwanza Sul eles de fato vão querer implementar um trabalho. E eles conseguem, começam em 1950, e em 52 eles de fato recebem autorização para começar o trabalho da famosa Missão Evangélica de Vista Alegre, onde o caminho era o quê? Era a educação, era alfabetizar os nativos, né? Ensinar a língua portuguesa, instruí-los nesse sentido, e dali, da educação, nasceram também as várias igrejas. Então podemos dizer que a implementação do trabalho sempre estava muito relacionado com a educação, com o ensino, com a instrução, e é o ponto que temos ali gramáticas, dicionários, e até mesmo já no século XIX já tínhamos o quê? Gramáticas em Quimbundo e em Kikongo, no nosso contexto, traduzida por protestantes. Por agora eu paro um pouquinho aqui. Boa, boa. Uma grande e rica introdução para essa conversa. Eu já vou passar a palavra para o pastor Mandonga, se quiser acrescentar algo, mas eu tenho uma outra questão, pastor, depois pode fazer um link e juntar tudo. Mas até aí onde parou Israel Miranda. Israel Miranda falou quase tudo, né? Não, por isso que ele parou daí. Daí onde ele parou, aqui ainda tem assunto para experimentar. Pastor, daí onde parou Israel Miranda, pela história da igreja, vi que muitos foram, por causa desse contexto da própria descolonização, tanto padres quanto pastores evangélicos foram presos, mas nós também temos essa história tanto da metodista, tem aí a leva do bispo Emílio de Carvalho, o meu avô, Jaime Pedro Neto, o bispo Kipum. Aqui na Pentecostal, na Assembleia, podemos falar aqui do mais velho Pai Abraão, muitos outros, né? Que lutaram. Esses mais velhos, vamos dizer assim, os mais velhos sofreram, mas parece que os mais velhos entraram numa espécie já de letargia. Meus filhos já lutamos muito, já sofremos, e parece que a batata quente agora está passada para nós. Né? Antes de nós falarmos do legado para as futuras gerações, vamos falar um bocadinho do que se está a passar com os nossos mais velhos. Eu só vejo já os mais velhos metodistas assim, no culto ecumênico, e aí nossos mais velhos também da Assembleia. Parece que chegamos num ponto que os mais velhos falaram: nós já sofremos, enfrentamos colonização, enfrentamos guerra, agora é com vocês. A batata quente está conosco, pastor Emanuel Guedes. Pastor, antes que o pastor fale, permitam só que eu saia para pegar um copo com água e já retorno. Só um segundo. Obrigado. Tranquilo. Bom, obrigado. O Israel fez ali uma enquadração histórica, né? Falou um pouco de Arteland, Tomás Tombé, falou um pouco do William Taylor, que é um missionário americano que vem com caravanas. Quando nós pegamos esses missionários, essas caravanas missionários que vieram para Angola, nós precisamos perceber que eles tinham uma grande influência dos grandes reformadores. Quando você pega Lutero, você pega Zwingli, você pega João Calvino, você pega esse período da reforma, você vê que a preocupação primordial deles
é que onde há uma igreja deve ter uma escola que eles foram intitulando Escola Bíblica Dominical. E, em função disso, foram surgindo também escolas seculares. Por quê? Porque eles acreditavam no desenvolvimento do ser humano. Não apenas levar a Bíblia Sagrada, mas que o homem pudesse desenvolver em toda a esfera social, desde a parte religiosa, acadêmica, social. Esta era a grande preocupação. Se nós formos ver no período da Reforma, vamos ver o que motivou a Martim Lutero ali a fazer os protestos, João Calvino, Zwingli, todos os pais ali da Reforma. O acesso à Bíblia Sagrada era muito limitado. Então, as pessoas eram ensinadas por uns certos dogmas que eles não tinham domínios e apenas aceitavam. E quando contrariavam, ali surge a Santa Inquisição e muitos deles até eram mortos em função dali de tentar contrariar a própria doutrina ou os próprios dogmas ali da Igreja Universal do período. Agora, trazendo para nosso contexto, quando a Cianoc pergunta agora dos nossos pais, eu vejo que esses missionários que vieram para Angola, essa comitiva, essa caravana, Artelano, Tomás, Tombé, William, Taylor, toda essa caravana da Batista, Metodista, e depois vem ali o Stark, depois vem a família Cartacho, tinha uma certa preocupação. Eles traziam consigo um certo legado de desenvolvimento humano, que não apenas pregar a palavra de Deus, mas que o ser humano crescesse em toda a esfera social, em todo o estrato social, trazendo para ele a possibilidade de conhecimento. Daí nós vemos nós vemos ela a tentar a desenvolver isso, a implantar em Angola, mas com uma certa dificuldade. Qual a dificuldade que eles encontram? É o domínio colonial. E essa dificuldade que eles têm, eles buscam vários apoios, aí vem os Estados Unidos, aí vem a pessoa da Suíça, ali vem a pessoa dos Estados Unidos, de Portugal, da Suíça, da Suécia, e no sentido de poder transferir aquilo que é o modelo predominante na Europa, na América do Norte, trazer para Angola. E encontra essa certa dificuldade. Agora, no âmbito da evangelização, era necessário haver um desenvolvimento. Você está num período colonial, depois você está num período pós-colonial, depois você está num período que é pós-colonial, que entra a guerra civil. Então, nós vemos um desenvolvimento muito limitado. Eles trazem um evangelho base. E esse evangelho base é muito simples. Dava um evangelho muito simples, sem bagagem teológica. O que eles precisam é construir estrutura no sentido de poder transmitir conhecimento, que o obreiro fosse um obreiro não só aprovado por Deus, mas aprovado pelos homens, que tenha capacidade, que tenha domínio da matéria, que tenha domínio de toda a matéria, da ciência, no caso. E quando você vê essa realidade, você encontra essas barreiras, que é o período colonial, depois pós-colonial, depois período guerra, e nós vemos muito limitado. Dali que não tem acesso a livros, não tem acesso às informações que nós temos hoje. E o que acontece com os nossos pais, no caso que o Cianoc coloca agora em xeque, que parece ali uma letargia, uma preguiça em poder trazer esse desenvolvimento. Eu vejo uma tentativa de desenvolver, mas que havia uma certa barreira e dificuldade. E acesso às informações teológicas, sociocultural e outras matérias era em função aos missionários que vinham para Angola. Se reparares mesmo na era colonial, se fores ver hoje as pessoas que trabalham ali desde os anos 70, 60, 50, você vai ver que o curso deles limitava-se apenas até a 4ª classe. Mesmo na era colonial, né, pelas informações que temos, não permitia estudar até mais do que a 4ª classe. A 4ª classe era tipo top, como se fosse um curso superior.
né? Então, havia essas barreiras. Quando nós entramos no período pós-colonial, veio ali o período de guerra, é muito limitado também. Os missionários vêm, mas vêm de uma forma muito limitada e sem muita bagagem, né, para poder transmitir aqui aos nossos pastores. E o que ocorre? Não vamos pegar aí o pai Abraão, vamos pegar o próprio missionário Cartacho, vamos pegar os próprios Stark. O que eles trouxeram de bagagem, de informações suficientes para formar líderes? São informações muito limitadas. Então, os nossos pais pegam informações muito limitadas, muito básicas. Isso faz com que tenha acesso apenas a uma informação teológica muito limitada, muito básica. Naquele período, no caso, você não podia discutir sobre calvinismo, arminianismo, não tinha essas informações, não tinha base para discutir esses assuntos. Esses assuntos vêm à tona hoje, que nós temos acesso a eles livros e debatemos porque temos acesso às informações. Então, os nossos pais não tinham essas informações. Dali que eram muito limitados em poder nos transmitir informações suficientes que pudessem nos formar no sentido de nós trazermos um desenvolvimento maior para a sociedade atual. Daí que nós ficamos um pouco limitados. Paro por aqui por enquanto. Boa, boa. Analisando, Israel Miranda. Ah, tua imagem tinha colado. Pastor Emanuel, já que alguém comentou aqui que a imagem do senhor está um pouco distante. Será que o som está bom? Será que quer aproximar mais Deixa um pouco? Boa! Só para... Assim, né? Ok. Está ótimo. Bem, Pastor Emanuel, eu ainda vou te passar novamente a palavra para lhe perguntar o seguinte. Qual é a fotografia que você nos apresenta do Evangelho hoje em Angola? Tipo assim, tem pessoas que eu pergunto e é incrível, como é que está a igreja em Angola? Não, está tudo bem. Não, está tudo bem, não, está tudo bem, não tem nada de mal. E uns dizem que, ei, aqui está mal. Então aquilo eu estou fora, mas está bem ou está mal? Qual é a fotografia? Vamos falar agora da nova geração, assim nós já estamos já... Porque os mais velhos já estão mesmo assim, é tipo treinador, tá? Nós estamos no campo. Então, perguntaria qual é a fotografia que o pastor Manongues nos apresenta da igreja de hoje? Porque ele é o rosto da igreja que nós vamos ter amanhã. Que tipo de igreja tu nos apresenta hoje, que é a realidade atual de Angola? Parece que a imagem do pastor Manongues colou, travou. Israel Miranda, estás em linha, né? Está ouvindo? Estou. Boa. Enquanto aguardamos a imagem do pastor Manongues destravou. Destravou. Pastor, a tua imagem tinha travado. Imagem sem som. Não, tem som, estou a te ouvir. Estamos ouvindo. Pastor Israel Miranda, qual é a fotografia que você nos trouxe aqui, uma história rica? Hoje, você que conhece essa história e olhas hoje para a igreja, o que lhe apraz dizer sobre o legado que nós praticamente abandonamos? Aqui o Ricardo, Coração de Leão, disse que nós não conhecemos, a história não nos é contada. Eu quero já, para você que está aí do outro lado, partilha, vai mencionando outras pessoas, para que possam, pelo menos, aprender da história aqui com a gente que está aqui. Pastor, perfeito. Se o senhor permitir que eu dê uma sugestão, minha sugestão é, como o pastor Emanuel talvez pode ainda, ele vai entrar, deixa ele responder essa pergunta e permita que eu continue, digamos, aquilo que ele começou no argumento que ele estava trabalhando. Isso, pode ser a ideia dos nossos mais velhos. Sim. Pode ser. Enquanto isso, vamos pedir aos amigos, partilhem. Número de partilhas, muito pouco. Está crescendo o número de pessoas aqui nos acompanhando. É um live que pelo menos tinha que ter 500 crentes online nos assistindo, no mínimo. É muita riqueza. Eu, quando estou com o pastor Israel Miranda, sempre fico assim, alegre, admirado
com a bagagem histórica que ele traz, isso é muito bom. E eu penso que o Israel Miranda devia ser um patrimônio interdenominacional, não apenas ser membro de uma determinada denominação, mas ele próprio ser agarrado por todas as igrejas pentecostais para que possam então partilhar dessa história. Partilhem, 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 partilhem. Pastor Osvaldo comentou, gosto muito do pastor Manuel Guedes, vi-lhe pregar uma vez, tem muito conteúdo, éramos amigos na minha conta antiga do Facebook, talvez ele já esqueceu-se de mim. Ora, como ele não está, teu comentário vai voltar depois. Grande amigo, pastor Osvaldo, Bernardo. Aqui o Ricardo diz que conheci o missionário Cartacho quando esteve em Angola, em 2002, ao ouvir dele, fez refletir o tipo de miserável de evangelho que vivemos. Que bom, hein? Que bom. Posso seguir então? Pode seguir, pastor. Perfeito. Olha, se quiser acrescentar, antes de ir na nova pergunta, sobre aquela primeira pergunta que eu fiz ao pastor Manuel Guedes, onde ele parou, você pode acrescentar. Sim. E ele vem entrar nessa nova pergunta. Certo. Quando eu penso ao contexto da igreja e dos nossos mais velhos, e quando eu paro para pensar as questões históricas, eu tenho algumas leituras que, na minha percepção, explicam muito parte da nossa realidade de hoje. O pastor Manuel estava falando a respeito do quanto os nossos mais velhos não receberam uma robusta formação de liderança teológica, e ele explicou muito bem, e eu subscrevo, tem muito a ver com o quê? Com o nosso contexto social. Nosso contexto social, político. Por quê? Porque o contexto de Angola, e aqui vou particularizar especificamente o contexto pentecostal. O primeiro desafio dos pentecostais em Angola foi o quê, por exemplo? Foi o desafio da legalização das missões. Está por aí, pastor Chanuque? Está. Foi a legalização das missões. A primeira preocupação. Por que digo primeira preocupação? Porque era muito difícil legalizar a missão. Quando a missionária Stark tenta legalizar a missão, ela não consegue. Tem que vir Cartacho, que era um português, e então poderia conseguir legalizar. Não tinha, por exemplo, como se preocupar com mais algumas outras coisas, a não ser essa, inicialmente. Conseguir estar legalizado a fazer um trabalho. E aí, quando legalizam a missão, passa mais ou menos 5 anos e a missão é fechada. Assim que encerra a missão, o que vai acontecer? O encerramento da missão é muito próximo do movimento de quê? Da luta dos movimentos de libertação do contexto de Angola, sua formação. Então, o que vai acontecer? Os líderes religiosos pentecostais, especificamente aqui, me permitam falar só, porque senão fica muito abrangente, eu vou ter que levar muito tempo, então foco só aqui. Muito próximo do quê? Do contexto daquilo que vai ser os movimentos que vão lutar contra o governo português. E em 61, por exemplo, muitos angolanos líderes vão ser mortos no contexto dos pentecostais. No Quanta Sul, por exemplo, muitos vão ser mortos. E vão ser mortos por quê? Porque a missão está fechada e se reunir ali só entre eles angolanos dá a margem de que talvez sejam ali movimentos, ou tem gente infiltrada ali dos movimentos que querem de independência, de libertação no contexto de Angola. Então, eles são vistos com o quê? Com suspeita. Então, antes era a preocupação com a legalização. Agora é a preocupação com o quê? Com conseguir, pelo menos, se manter sem ser visto com suspeita e com período de vida. Por quê? Porque estima-se, os portugueses entendiam, que os protestantes eram, boa parte deles, os culpados pelos movimentos de libertação, de movimentos que queriam expulsar os portugueses. Então, os protestantes eram vistos com suspeita. E o contexto pentecostal, de gente muito pobre, com a suspeita que tinha sobre eles, qual é a preocupação? A preocupação é se manter vivo. Então, como é que eles vão ter preocupação, por exemplo, em investir em coisas tão pesadas como uma escola teológica? Eles vão construir, de fato, mas a preocupação é que é conseguir um líder, pelo menos português, que vai estar aqui e vai ser aceite.
E ali vão surgir vários movimentos, vão vir vários missionários para Angola, vão para Angola, a partir da década de 70, que vão começar a se espalhar em várias partes de Angola, que vão permitir que as igrejas consigam fazer o quê? Ter mais tranquilidade. Dentro disso vão surgir o quê? As intrigas entre os missionários portugueses e os líderes angolanos. E ali vão surgir novas igrejas pentecostais, como a MEPA, como a IEPA. E a preocupação qual é? É se expandir e se estabelecer. Então eu poderia dizer que os nossos mais velhos, a preocupação deles inicial era o quê? Era conseguir legalizar a igreja, era conseguir se livrar da suspeita que eles tinham da parte do governo que tinha sobre eles para não serem perseguidos. Era conseguir o quê? Era conseguir, por exemplo, expandir o trabalho, estabelecer o trabalho. Então podemos dizer que a grande preocupação dos nossos mais velhos era o quê? Era o estabelecimento das missões, das igrejas. Boa. Estamos a ouvir muito bem. Muito bem. Já vou passar a palavra ao pastor Manuel Guedes. Vou só ler aqui um comentário. Assim, as queixas que haja equilíbrio no número de pessoas que não estejam conectadas à ADP. Sei que o Cota Cianuca ali é o único que não está conectado à ADP. As 10 jovens me fizeram essa queixa, estão a usar como pretexto para não aderir à causa. Para eles, a ADP está a combater o movimento profético, embora alguns deles se identificam, mas na comunidade profética e não estarem ligados com os tipos do BM e tal, e por aí fora. Bem, deixa-me lá dizer, o Israel Miranda, para quem não está informado, o Israel Miranda não é da Assembleia de Deus Pentecostal, nem em Angola, nem no Brasil. Ele em Angola, ele vem da IEPA. E no Brasil, ele já falou aqui, no princípio, qual é a igreja. Pastor Emmanuel Guedes é um convidado meu da Assembleia de Deus Pentecostal. É o primeiro, além do Hugo, que Hugo está em Portugal. Mas o pastor Emmanuel Guedes, no seu vídeo, TikTok, ele fez algo inédito. Ele não atacou o movimento profético assim externo, como a gente está a falar. Pastor Emmanuel Guedes denunciou a infiltração de homens ligados a este movimento profético do sacerdócio e das adivinhações e por aí fora, dentro da própria sua comunidade, dentro da Assembleia de Deus Pentecostal. Isso é só para esclarecer, para não dizer que não, mas isso é. Pastor Cianuca, são outras assembleados, os assembleados estão contra o movimento profético. Não, tem que tirar essa ideia. Eu vou passar tudo a palavra para o pastor Manuel Guedes. Pode falar-nos um bocadinho sobre o seu vídeo e já linka com aquela questão que eu falei. Como você apresenta, pastor Manuel, a fotografia da igreja odierna? Tens a palavra. Ok, obrigado. Parece que ao entrar nessa temática, até a internet tremeu, né? Mas pronto, é para dizer o quê? Eu faço uma análise de forma geral. Eu fiquei 17 anos fora de Angola e pude me envolver ali com outra cultura. Depois regressei para Angola e vejo as várias fases da igreja em Angola. Se você pegar a igreja, pode ser metodista, batista, presbiteriano e nós pentecostais. Se você pegar a igreja dos anos 80, né? Digo assim, a igreja que eu me lembro, mais ou menos, anos 80 até 90, tem uma mensagem muito ligada com os céus, né? É muita espiritualidade, muito voltada ao lado espiritual. Até os hinos aos céus. Há um hino muito conhecido, aqui na terra tem pico e pica, vou no céu, onde tem lugar de descanso. E, Senhor, Senhor, me leva. Os hinos eram muito ligados aos céus. E não havia esse materialismo, essa preocupação com o crescimento social, bem-estar. Era mais com os céus. Até as mensagens que eram pregoadas, parecia que Jesus iria voltar ainda hoje ou amanhã. A culto, eu era criança, no caso, quase adolescente, mas ia em cultos que eu até ficava com medo. Você sair e pensar assim, eu nunca mais vou pecar porque Jesus pode vir amanhã. A mensagem era muito ligada aos céus. Depois saímos ali dos anos 80, 90, entramos aqui nos anos 2000, que a mensagem muda completamente. O que se deve levar em consideração desde a reforma? É a mensagem. Se você pegar as 95 teses de Lutero, a base ali é o quê? É a mensagem.
Se você puder contestar os dogmas da Igreja Católica, o que você vê ali, o que existe de errado? É a mensagem, é a doutrina, porque a doutrina é a nossa base. O que nós apregoamos, o que nós cremos? O que eu vejo hoje, a apresentação da igreja atual? Bom, estou a falar agora como um pastor pentecostal da Assembleia de Deus Pentecostal. Eu amo, respeito a minha denominação e jamais irá fazer um argumento que viesse ferir a nossa instituição. Mas eu faço uma análise geral. O que está acontecendo hoje? E não é só agora. Eu faço vários artigos no sentido dos jovens hoje atual fazer uma reflexão. Porque as nossas mensagens dos anos 80 até 90 mudaram completamente. Por quê? Nós somos intitulados de pentecostais. Depois dos pentecostais tem os reformadores ali os tradicionais. Depois você encontra os pentecostais. Dos pentecostais você encontra os neopentecostais. Os neopentecostais mudaram completamente a mensagem. Pouco se fala dos céus, fala mais no bem-estar do ser humano, triunfalismo, fala aí da prosperidade, fala ali, tem um termo que se usa, é mais o homem no centro das atenções. Antropocêntrico, né? Antropocêntrico, que o homem, você está aí para vencer, você é o cara, Cristo morreu só para te ver bem. Então, a mensagem foi mudada. E como a mensagem foi mudada? Pelos neopentecostais. Os pentecostais deveriam preservar a raiz e não permitir que o neopentecostalismo invadisse o pentecostalismo. Hoje a nossa mensagem, a nossa liturgia, o nosso comportamento já não é dos pentecostais, é dos neopentecostais. Se você acha que é mentira, vamos lá. A igreja, por exemplo, vamos falar agora da igreja pentecostal. Assembleia de Deus Pentecostal, que eu faço parte. Pega aí nos anos 80 até os anos 90. Qual eram as campanhas que nós fazíamos? Jornada de jejum e oração. Culto, vigília de batismo com o Espírito Santo. Aniversário da denominação da igreja. Não tinha mais do que isso. O cruzado evangelista. Cruzado. Reverendo Francisco Domingos Sebastião fez muitas cruzadas. Reverendo Panzo, meu falecido padrinho, fez muitas cruzadas. E até o que levou assim, a explosão do crescimento da igreja pentecostal foram as cruzadas. Agora, quando o neopentecostalismo, através da igreja a Universal, a Igreja Mundial, essas igrejas brasileiras. A Igreja Maná invade Angola, traz uma liturgia que fere os nossos princípios. Você tem duas bases fundamentais. Não vamos falar ainda de Cristo, etc. Vamos falar aqui da doutrina, vamos falar de princípios, vamos falar de regra. Vamos falar de doutrina, vamos falar de dogma. Regra tem exceção, princípio não tem exceção. No caso dogma, você pode alterar, mas a doutrina você não pode alterar. Se era pecado usar calça, são dogmas, hoje nós podemos alterar. Agora, se adultério era pecado, está na Bíblia que é pecado, nós não podemos alterar hoje. Agora, você pega a liturgia dos anos 80, dos anos 90, meu irmão, vigília era vigília. Vigília você chorava. Meu irmão, vigília, tu dizia assim, eu não vou pecar mais. Trancava as portas para orar, libertação, cura e avivamento. E a mensagem central é a mensagem cristocêntrica, não tinha mistura. Um evangelho puro, o evangelho do pai Abraão é um evangelho puro. O evangelho desses mais velhos, nossos mais velhos não se escuta. É evangelho puro. Você pega um jovem hoje pregando, que diz assim, a casa que o diabo rejeitou no céu é a casa onde você vai morar. E não, que essas rimas que surgiram hoje. Vamos pegar nossa liturgia, vamos ver. Maravilhoso. Não, vamos lá. Semana de quebra de maldições. Onde que você aprendeu isso no pentecostalismo? Não existe. Semana dos primogênitos. Semana dos revoltados. Semana do espírito de azar. Está dentro da igreja. Vou falar da minha denominação. Não estou aqui a denegrir. Eu estou aqui
a levar em causa um comportamento que às vezes nos leva a ser desclassificado como pentecostais, porque o neopentecostalismo entrou dentro dos pentecostalismos, invadiu. E hoje a nossa liturgia está a mudar completamente. Aí que você vê, semana de quebra de azar, semana da prosperidade. Eu tenho uma senhora que chegou na igreja e trouxe 48 mil kwanza, porque ela tinha 48 anos de idade, 10 mil kwanza por cada ano, coisa assim. Ela disse, pastor, como eu vivo distante, já mudei-me por Quilamba, estou a participar de uma campanha na igreja pentecostal, não sei onde, tal, falou o nome, não vou dizer. Então, em vez de levar lá um envelope para não perder a minha libertação, eu trouxe um envelope. Eu fiquei assim, mas você trouxe um envelope, tem quanto? 480 mil quanto? Para quê? Para quebrar a maldição. Mas você é de que igreja? Igreja tal, disse, não, pô, não é possível. Minha irmã, pega esse dinheiro, compra quiabo, cebola, gendongo, porque a libertação ocorre quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Isto aqui que você está fazendo não é bíblico. Mas o que é que eu entendo? O que é que eu entendo? Não é que os nossos mais velhos acharam bom que isso viesse a acontecer. Não. É que está mesmo difícil combater isso dentro da instituição. Está difícil. De forma que abraçaram este comportamento, eu digo assim, não digo até nem doutrina, que isso não é doutrina. E você vê a mensagem que está a ser apregoada hoje não é um evangelho genuíno. Você critica o profetismo, eu falo sempre isso. Você pega lá esse movimento profético que nós vemos ali. Se você vê dentro da minha denominação, tem muitos jovens que saíram, abriram as suas igrejas, viraram profetas, estão ali a fazer, a desfazer. Mas nós temos também alguns que não saíram, estão dentro, mas que têm os mesmos comportamentos daqueles que saíram. Tanto é que hoje, se você pegar a Assembleia de Deus Pentecostal, pelo nosso representante, alguns jovens já foram desligados da nossa instituição por esse tipo de comportamento que não corresponde com a nossa doutrina. Só que combater isso é um processo, mas como é um processo lento, você dorme hoje, já nasceram 10 igrejas enquanto você está dormindo. Essas 10 igrejas, o pastor dele não sabe que ele abriu igreja. Quer saber? E tem o pior. Tem pessoas, por exemplo, houve ali, o governo começou a fechar as igrejas. Eu até fiz uma carta aberta que viralizou ali para o presidente da República. No entanto, o governo começou a fechar as igrejas. As igrejas ilegais que têm esse tipo de comportamento vieram se ligar na igreja pentecostal. Ok? Pô, alguns pastores aceitaram, foram introduzidos, mas eles entraram, não deixaram as suas práticas. Dali que quando eles começam a ter esse tipo de comportamento, são logo interpretados como pessoal da Assembleia de Deus Pentecostal. Quando eu digo na Assembleia de Deus Pentecostal, tem pastores que mexem com bruxaria, fazem isso. Eu não estou aqui a denegrir a instituição. Eu estou aqui a alertar, dizer, pese embora nós estamos a lutar pela sã doutrina, pela nossa denominação, existem pessoas dentro de nós que não são nossos, e nós sabemos isso. Um exemplo disso, eu recebi um pastor, não vou falar aqui o nome da denominação, não é da Assembleia de Deus Pentecostal, mas veio de uma denominação ali. Né? Veio, foi no reverendo Jaime, casal, foi no reverendo Jaime, ficaram lá sentados 6 meses ou 8 meses, não tinham oportunidade e vieram na congregação que eu estou a liderar. Olha, pastor, estou aqui, vi da denominação tal, não é, também é pentecostal, mas não é Assembleia de Deus, vieram com a carta, nós recebemos. Ali, acabei de pregar, comecei a orar. No momento que eu fui orar, ele caiu endemoniado. Assim caiu endemoniado, eu o chamo. Ponho sentado o casal, começa a conversar. Foi aí que eu descobri que já tiveram passado numa igreja pentecostal, Assembleia de Deus, no reverendo Jaime. Aí entro em contato com o reverendo Jaime. Disse, não, eu nem sequer lhes dei a oportunidade. Lhes pus sentado, porque eles vieram de uma instituição duvidosa. Embora resistada, mas comportamentos duvidosos. Dali não aceitei. Eu e a esposa sentados, nós fomos conversando. A esposa que disse, este meu marido, 3 vezes por mês vai no Congo. E toda vez que vai no Congo,
tira cabelo da minha cabeça, tirou a peruca, mostrou a cabeça rapada, o marido leva o cabelo, vai fazer rituais. Disse que ele está sentado a te ouvir, mas tem final de semana que ele está em Cacoaco. Em Cacoaco tem uma base onde treinam profetas. Eu não estou aqui denegrir o profetismo, mas tem os nossos jovens da Assembleia de Deus Pentecostal que estão lá, estão a fazer cursos, estão a fazer ali os rituais. E vou te falar, eu também quase fui vítima. Tem jovem que veio até comigo, não, pastor, crescer a igreja é difícil, é muito difícil, mas, olha, o meu pastor foi, não sei, eu disse, teu pastor foi e você? Ah, não, é que se eu falar, vou ter que abrir o jogo de muitas coisas, se eu falar de muitas coisas, você vai ser obrigado a entrar. Eu estou a denunciar esse tipo de comportamento, não é instituição. Eu estou a mandar recado para esse tipo de pessoa, dizer, atenção, nós sabemos que vocês são infiltrados, vocês estão aqui, mas... E tem uma pergunta para si aí, pastor, da Ana Joaquina Manuel. Pastor Nguenje, o que dizer dos nossos mais velhos que convidam pregadores concorrentes do profetismo? Porque muitos deles estão a atuar de forma ativa nas igrejas pentecostais. Mas é ali que eu quero entrar, é mesmo ali que eu quero entrar. Então tem esse tipo de comportamento desses jovens. Por quê? Porque é uma fome de crescimento e muitos deles não trabalham, estão desempregados, estão com a igreja, alugaram espaço, tem cadeira, microfone. Uns pegaram, eu conheço pessoas que pegaram dinheiro emprestado, compraram a cadeira, microfone, agora espera do povo, para o povo contribuir, e às vezes está 6 meses, só tem 10, 15 pessoas, a contribuição não é suficiente, bate desespero. E depois vêm esses pescadores que vão angariando esses jovens, dizendo, não, a tua igreja vai crescer, e para crescer tem aqui um estoque. E pode reparar que muitas dessas campanhas que são feitas é para atrair mesmo o pessoal, para encher, para lotar. Existe igreja, se não fizer campanha, não vai ninguém. Aqui já é semana já perderam o sistema para a semana. Semana canjica, semana sopa, semana TPA, semana de humor, semana do filho do meio, semana dos primogênitos, semana do revoltado, semana dos solteiros, semana dos mal casados. Oh, irmão, eu fico assustado. Eu começo a perguntar onde é que nós estamos e como é que vamos ser daqui a 5 anos. Agora, aqueles que são representantes dos ministérios, né, porque existe o órgão legal, né, que dá um amparo legal, que é a Assembleia de Deus Pentecostal. Depois nós temos o secretariado provincial. Depois nós temos os ministérios com respectivos pastores presidentes. Esses é que vão ajudar a preservar a sã doutrina e o puro evangelho. Mas o que nós reparamos? Muitos desses pastores também estão a trazer pregadores com esse tipo de práticas e que os jovens sabem. E quando você traz esse jovem com esse tipo de prática e você é um líder, qual é a mensagem que você está a passar para os seus liderados? O que eles estão a fazer é legal. O que eles estão a fazer é bíblico. O que eles estão a fazer faz bem. O que eles estão a fazer é o evangelho. Você não tem moral para dizer que está errado. Dali que eu, quando esse cantor Buila, sei lá, foi ali num concerto que ele cantou com o Duro, ficaram escandalizados. Se você está errado, vocês não podem ficar escandalizados. Por ver um cantor gospel a cantar com o Duro, vocês não podem ficar escandalizados. Porque no culto ecumênico, quando você junta católicos, batistas, metodistas, quando você quimbanguista, feiticeiro, diabo, satanás, você junta tudo. Você está passando uma informação, uma mensagem para os teus filhos, que esses estão aqui, são nossos, o que eles fazem está certo. Tá sabendo? Então, a mensagem central é a base de tudo. Qual é a mensagem que você passa que faz com que esse jovem tenha um comportamento digno, bíblico? Porque, se você vê, Paulo disse, olha, ainda que apareça anjos a vos transmitir outro evangelho que seja anátema, que seja maldito. Então, o evangelho que está surgindo hoje, que não era dos anos 70, não era dos anos 50, não era dos anos 80. Pai Abraão nunca pregou isso, Pai Abraão nunca vimos a pregar isso. Hein? Os nossos reverendos mais velhos nunca pregaram isso. Esses Stark e os demais que foram no Kwanzaa Sul,
cartaz e tudo. Nunca ouvimos esse tipo de mensagem. Está a vida onde esse tipo de mensagem? Prosperidade. Nós precisamos ensinar o que é prosperidade. Salmos 1. O que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta a roda dos escarnecedores, etc. E tudo quanto fizer prosperará. Então, prosperidade parte de obediência, de uma vida pura, santificada. E prosperidade não é dinheiro, é a harmonização dos acontecimentos na sua vida. É a linguagem popular diz sorte ou azar quando não dá certo. E nós estamos introduzir dentro das nossas denominações o quê? O espiritismo. Daí que surge o quê? Quando é que você aprendeu, nos anos 80, 50, que demônio tem especialidade? Demônio de adultério é outro. Demônio de fornicação é outro demônio. Demônio da mentira é outro demônio. Demônio do roubo, demônio da morte. Jesus disse, eis que vos dou autoridade sobre espíritos imundos para expulsar. Não deu especialidade e nós criamos especialidade. Você critica isso, é problema, não pode. Para ser demônio de adultério, ser demônio de fortificação. Em Gálatas 5,19 diz o quê? Diz que são obras, adultério, prostituição, até feitiçaria, são obras da carne. Se são obras da carne, é necessário haver arrependimento e não libertação. Porque se houver arrependimento, se houver a conversão, vai ocorrer a libertação. Como é que nós transformamos nossos cultos hoje? Transformamos nossos cultos em cultos de libertação. A nossa liturgia é uma liturgia de libertação. As nossas mensagens é uma mensagem de libertação. Você está doente? Libertação. É demônio. Pecou? É demônio. Adulterou? Demônio de adultério. Tem que sair. Marido saiu de casa? É o demônio do fugitivo. Saiu de casa? Campanha. Campanha dos que têm problema em casa. Campanha. E, meu irmão, a mensagem central da igreja deve ser cristocêntrica. É Cristo. Amém. E quando você pega Cristo, tem base doutrinária. E o evangelho é simples. Agora, essa liturgia que está sendo introduzida para dentro das nossas denominações é o que nós estamos a denunciar, dizer não é correto. Eu prego todos os domingos, dizer, irmãos, vocês que gostam de fazer campanha, vão ficar sentados, não vão ver campanha. Porque vocês vão ver Outubro Família, é que nós pregamos, ensinamos sobre família, dedicamos à família e ponto final. Depois nós temos jejum e oração, que é interno, é na igreja. Não precisamos fazer publicidade, vai ter jejum e oração, vai ter jejum. Não, você não precisa mostrar para o teu inimigo como é que você se prepara. A igreja deve jejuar e orar, sem necessidade de haver campanha. Jejum e oração é um estilo de vida, não é campanha. Não, campanha é para ensinar o povo a orar. Meu irmão, não é campanha, é um estilo de vida. Você tem que ensinar o povo que tem que jejuar, tem que orar, tem que se santificar, tem que meditar na palavra. Isso é um estilo de vida. Você está entrando na contramão do mundo. Agora, se um membro depende de campanha para jejuar, para orar, meu irmão, você está a criar aleijados. Esse é o grande problema que nós enfrentamos. E essa é a realidade da igreja que nós temos hoje. O profetismo ou o profético, como queiram classificar, não é só esses BMs, outros estão ali. Não, é mentira, ninguém te engana. A nossa liturgia está a perder direção. É uma liturgia do profetismo. Vê lá, vamos lá. Eu vi há dias, já está na moda aqui, pegou geral na Assembleia de Deus Pentecostal, pegou geral e é de domínio público. Semana profética. Me explica o que é semana profética. Traz aqui, vamos trazer a Bíblia, vamos aqui fazer um debate teológico. Semana profética. Veio da onde semana profética? Veio da Mundial, veio da Universal, veio do profetismo. Veio da onde semana profética? E significa o quê? Que esta semana, você já negociou com Deus que vai acontecer fundos imundos, Deus vai descancar as portas. Não é verdade? Aí o que acontece? Nós vemos o que aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil, desegrejados. O povo fica decepcionado, viu uma igreja universal, o povo a gritar, ai, minha casa com piscina, ai, meu dinheiro, ai, me enganaram. Fizeram campanhas, foram iludidas, sofreram uma lavagem cerebral, as pessoas se perderam, ficaram sem nexo por causa da liturgia. Aí uma mistura de hipnose. Muito cuidado.
ali é uma mistura de hipnose, é uma mistura de secretismo, de espiritismo, porque se você ver ali o neopentecostalismo, se ele não te apanha no medo, te apanha na ganância. Fala, o problema que você tem é demônio, traz a família toda, te apanhou no medo. Se não te apanhar no medo, vai te apanhar na ganância. Não, se você participar nos 7 dias, o que Deus vai fazer na sua vida, você vai crescer, você vai brilhar, você vai ser o maior empresário dessa cidade, te apanhou na ganância. Aqui tem uma coisa que eu queria, e vou passar também aqui ao pastor Israel Miranda. Por que que as pessoas não procuram prosperidade num centro de formação profissional? Não procuram prosperidade. Você está aqui, o Israel é acadêmico, o pastor Manuel Nguenje é um acadêmico. Por que que o povo angolano, vamos falar do povo angolano, por que o povo angolano não procura prosperidade num centro de formação profissional, numa universidade, num curso profissionalizante e procura prosperidade na igreja? Pastor Israel Miranda. Pastor, quando eu olho, primeiro aqui parabenizar o pastor Emanuel, excelentíssimo, muito bom, bom demais. E a gente deveria fazer recortes dessa fala do pastor e invadir as redes sociais com alguns cortes dessa fala para que chegue às pessoas, porque é um retrato fiel da nossa realidade. E aqui, como pentecostais e como um pesquisador do pentecostalismo, eu acho que essa é uma preocupação que eu tenho, então eu penso que foi brilhante, maravilhoso. Com relação a porquê dessa procura prosperidade para a igreja e não pelo instituto, pelo um seminário, pela faculdade ou por um curso, eu acho que é o caminho da facilidade. Nós queremos o quê? Aquilo que é fácil. O ser humano tende a encontrar facilidades. E quando eu falo facilidade, não estou aqui questionando, por exemplo, meios que tratam a questão da eficácia, né? De sermos eficientes, porque é possível conseguirmos caminhos que tornam um trabalho, por exemplo, eficaz, sem precisar ser muito pesado. É só olharmos aquilo para que a tecnologia, que permite que a gente consiga resultados mais rápido do que conseguiríamos anos atrás, quando era com o trabalho manual. Mas a facilidade que eu falo aqui é muito mais fácil eu doar 1.000 kwanzas ou 10.000 kwanzas, e então de oferta e semear 10.000 kwanzas e colher 100.000, do que eu ralar o mês todo para conseguir um salário, talvez de 20, 30, 40 mil kwanzas, 100.000 kwanzas. Então, é essa facilidade. A igreja promete isso. Se você semear 10.000 kwanzas, você vai colher 10 vezes mais. Então, eu faço um cálculo. Se eu dar 10.000 kwanzas e vou colher 100.000 kwanzas, opa, então o que eu faço? Eu dou 100.000 kwanzas, semeio aqui e depois eu vou colher daqui a pouco. Se eu vou para a igreja e no contexto da igreja, basta eu confiar no profeta e Deus vai me abençoar, então o que é que eu faço? Eu faço um trabalho ali, por exemplo, de cegueira, que é muito mais fácil. Lamber a bota do meu líder, do meu reverendo, do meu profeta, e daqui a pouco ele coloca a mão sobre mim. Se ele me colocou a mão, eu estou abençoado. Então, é um discurso que aponta para o quê? Para facilidade, que vai na contramão da escritura, que diz o quê? Do suor do teu rosto comerá o seu pão. Só que é muito melhor ser abençoado facilmente do que, por exemplo, pensar que Deus abençoa através do trabalho. E o trabalho exige o quê? Exige suor, exige dedicação e exige estudar. Estudar significa que eu vou ter que sentar na minha casa, eu vou ter que pegar um livro, eu vou ter que parar, deixar de fazer uma série de coisas para me dedicar a estudar. E, além disso, eu vou ter que pagar para estudar. Então, entre o tempo que eu paro para estudar, me dedicar ao curso, ainda depois eu tenho que pagar aquilo, e depois o resultado vai ser ganhar 100.000, 200.000, 1 milhão de kwanzas. Quando eu posso só ir na igreja fazer uma campanha de 10 dias, de 7 dias, de 15 dias, e vou conseguir o mesmo resultado? Vamos ser sinceros. O caminho é muito mais atrativo, o caminho da facilidade. Então, e o nosso contexto, que é um contexto de quê? De pobreza. Pobreza não apenas financeira, é também pobreza mesmo educacional.
é também pobreza mesmo cerebral, é pobreza em vários sentidos possíveis. Então, o que vai acontecer? Se eu me encontro numa situação complexa, eu preferi o quê? Um caminho mais fácil. Então, o nosso contexto social também influencia muito nisso. E ali entra um outro ponto. Qual é o ponto? Enquanto africanos, além do contexto social de pobreza, que também influencia nisso, tem um contexto religioso que é espiritual. O contexto africano é um contexto que até mesmo não crente, ela acredita no sobrenatural. Ela acredita que tem alguma coisa no além. E isso implica em quê? Isso implica em uma abertura para aquilo que é o sobrenatural. E essa abertura ao sobrenatural, ao mesmo tempo que ela é positiva, tem um ponto negativo. Qual? É uma abertura sem um discernimento. Em que se alguém diz em nome de Deus que eu vou semear 5.000 kwanzas e vou colher 500.000 kwanzas daqui a alguns dias, como eu estou aberto para aquilo que Deus pode fazer, porque eu creio nisso e não tenho discernimento, então eu aceito com facilidade. Então, a falta de bom fundamento bíblico, de instrução bíblica, leva as pessoas a não terem o quê? Um discernimento para poder analisar, julgar, questionar aquilo que está sendo propagado, que está sendo comunicado. Por quê? Porque não tem um bom fundamento, não tem uma boa base. Então, a abertura para Deus sem o discernimento acaba sendo um dos problemas também do nosso contexto, que faz com que muitos queiram que a prosperidade prometida pelos profetas, pelos pastores, e não pelo caminho bíblico do trabalho, da dedicação, com a excelência, de administrar o tempo, de investir num curso. Por quê? Porque ele é alguém aberto para o que Deus pode fazer, mas não tem um discernimento. E por que não tem um discernimento? Porque a igreja em si não investe nos membros, né? E aqui é um ponto. Nosso contexto ainda é muito comum não perceber que a igreja cresce enquanto as pessoas crescem. Não entenda crescer como encher a igreja. Estou falando de crescimento de igreja saudável. Se nós queremos que uma igreja cresça saudavelmente, as pessoas têm que crescer. E o crescimento das pessoas vai resultar em quê? No crescimento da igreja. E o crescimento das pessoas tem a ver com o quê? Com essa maturidade cristã, o discernimento. Só que o pastor, esses loucos ali, alguns deles, não querem por quê que a igreja cresça enquanto indivíduo que cresce em Cristo. Porque eles vão ter discernimento para questionar algumas práticas. E se eles questionam as práticas, eles não vão conseguir fazer o quê? Fazer aquilo que eles querem fazer. Porque o povo vai questionar, vai analisar e vai julgar algumas coisas. Estão por ali? Conseguem me ouvir? Tranquilo. Ah, perfeito. Acho que o pastor Xanuga acabou caindo. Acho que ele está fora do radar. Acho que agora voltou. Posso seguir, pastor? Pastor Israel Miranda, pastor Emmanuel Gengi, infelizmente, chuva forte vai interromper a nossa live. Eu queria saber de vocês. Eu já dei conta que esse tema é um tema pertinente e eu estou acompanhando aqui todos os comentários. Esse tema não vai se esgotar hoje, já estamos em 1 hora e pouco de live. Eu queria saber a vossa agenda para quarta ou quinta-feira, damos continuidade neste live. Como é que está a vossa agenda? Já sei que amanhã, pastor Manongas tem culto. Pastor João Miranda também aqui tem culto e trabalha na própria igreja. Eu queria saber, primeiro vamos partir para o pastor Manongas. Entre quarta ou quinta, qual é o dia que tem disponibilidade? Vai depender do horário. Amanhã eu teria tempo, sim, a partir das 20 horas já teria tempo, sem problema nenhum. Então, mas eu acho que dá para te ouvir perfeitamente. Não sei se podemos continuar assim até onde der, né? Não, por hoje não. Por hoje não vai ser possível dar uma quantidade. Já dei conta que as minhas condições técnicas não vão permitir. Porque eu sei que eu preciso ter muito tempo, é um assunto muito importante. Então, quero trazer vocês. Não sei se amanhã o pastor Israel Miranda tem tempo. Deixa eu ver. Eu acho que eu precisaria te confirmar, porque eu tenho aula para ministrar amanhã. Acho que umas 19 horas. 19h30, 19 horas. Não, eu tenho pregação, na verdade, não é aula. Tenho pregação na igreja às 19h30. A quarta é o meu culto aqui na igreja. E na quinta?
Na quinta tem outra pregação também. Não, mas eu Eu penso que amanhã. conseguiria, talvez. Talvez amanhã daria. Talvez 17h30 daqui do Brasil, seria 21h30 de Angola, talvez daria certo. Ok. E sexta-feira? Sexta-feira, o que eu tenho? Podemos ver se der para fazer na manhã, dali depois vamos fazer a agenda Não, vamos para fazer o outros dias. seguinte. Vamos fazer o seguinte. O pastor Israel Miranda tem pregação amanhã, mas até 17 e tal daqui do Brasil, ele já vai ter tempo, que são 21 e tal da Angola. Enquanto isso, o pastor Manuel Guedes vai estar aí com o chicote, esse chicote que ele já começou a dar hoje. E até lá, o Hugo também aconteceu um imprevisto hoje. Amanhã também vamos estar aqui com o Hugo. Eu penso que vai ser muito bom. Eu anotei aqui algumas coisas que eu vou querer fundamentar amanhã. Essa questão da pobreza, o próprio contexto econômico do país. Social. Isso. Essa questão desse casamento entre. O Israel tocou um pouco nesse assunto, da nossa cultura tradicional banto. Parece que dá aso para o profetismo, porque o profeta substitui a figura do curandeiro. Vamos abordar também um bocadinho nisso. E vamos falar um bocadinho também dessa sintonia que tem que haver entre a academia e a igreja. Por exemplo, o pastor Manuel tocou muito na liturgia, tocou muito nos propósitos. Mas a igreja tem o Instituto Médio, a igreja tem faculdade. Por que há divórcio entre a faculdade? Eu, por acaso, me formei na faculdade, onde você aprende, tem que ser assim, 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 assim. Quer dizer, a academia, parece que na academia é uma coisa, mas a prática é outra. Por que não há um casamento? Por que as pessoas da academia não fazem assim um movimento para poder, tipo polícia de intervenção rápida? Olha, uma situação que nós acadêmicos temos que tomar a igreja e doutrinar a igreja. É muito assunto que eu quero partilhar com vocês amanhã. Se permitirem, amanhã, quando forem 21 horas de Angola, a gente vai estar aqui para poder abordar isso. Posso começar só com o pastor Emanuel Nguens e depois o pastor Israel Miranda entra, o Hugo Jordão entra e a gente continua. Perfeito. Ok. Pode ser, né? Pastor Emanuel Nguens, muito obrigado. O povo te amou. Eu vou pedir para as pessoas partilhem. Muita gente precisa ouvir isso. E eu vou fazer isso que o pastor Israel Miranda falou. Além de colocar a live no nosso canal do YouTube, eu vou fazer o corte aqui dos chicotes e vou postar na nossa página do Facebook, assim podemos pôr também no TikTok. E são esses contributos que podem ajudar a haver uma mudança significativa nos nossos púlpitos. A todos vocês, o meu muito obrigado. O pastor Emanuel Guedes pode despedir os nossos seguidores, o pastor Israel Miranda também. E amanhã, 21 horas, estaremos aqui. Ok, meus irmãos, a todos os seguidores aí do nosso irmão Cianó, que Deus abençoe. Só para concluir aqui essa parte, eu fiz um vídeo, postei aí no TikTok. Até não é postar por postar. Eu até disse para o reverendo Neves, eu às vezes fico preocupado quando sonho e as coisas acontecem. Ainda disse no vídeo que vai começar ali uma onda ali de escândalo nas redes sociais, serão descobertas essas pessoas com essas práticas, pese embora estão ali infiltrados e etc. Mas a intenção nossa não é instituição, mas é mesmo dizer para essas pessoas que tendem denegrir a instituição, querer fazer que pareça com o que está lá fora, dizer, nós estamos aqui, sabemos o que está a acontecer e nós prezamos pela sã doutrina, prezamos pelos princípios, vamos continuar a orar e ajudar a nossa liderança ao bom caminho. E amanhã nós vamos falar um pouco das instituições que existem, que eu conheço na ADP. Quem são que frequentam essas instituições? Nós temos conferências que eu próprio sou diretor na área de evento ali, realizações da organização. Quem são que participam dessas conferências provinciais que tem até debates, que os jovens desaparecem, né? Os que aparecem ali são mesmo os mais velhos, os jovens que deveriam aparecer desaparecem. Amanhã vamos aflorar um pouco sobre isso, falar das instituições que existem na ADP, quem são os que participam, que frequentam, que têm essa preocupação de buscar essa capacitação, são mesmo os mais velhos, poucos jovens estão a participar, e ali nós vamos dar nosso contributo de como nós vamos incentivar, né, nessa participação da nossa juventude. Dali surgiu esta conexão que nós temos da instituição do Instituto Bíblico, nós temos curso teológico, nós ministramos via Zoom, porque desculpa não haver tempo e nós temos essa preocupação. Em geral,
é isto, nós vamos continuar a orar, buscar. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua caminhada. Dizer que, como pastor, nós estamos a buscar sempre essa doutrina, né? Como cidadão, estamos sempre a seguir as leis que regem o nosso país. E também, como instituição, nós estamos aqui a representar a nossa instituição e, nos demais, nós podemos influenciar de forma positiva a salvaguardar os bons princípios para que o nome de Deus seja glorificado. Deus abençoe a todos, o irmão Israel Miranda, Deus abençoe. E volte já para Angola, para o Instituto Bíblico, para poder dar seu contributo. Bom, pastor Israel, pode despedir o pessoal? Amém. É uma alegria sempre, um prazer poder conversar e partilhar um pouquinho com os irmãos no contexto de Angola e não só. Pastor Sianuque, obrigado, e é sempre muito bom partilhar contigo também. Um prazer enorme poder dialogar e ouvir o pastor Emanuel. O pastor Emanuel é uma referência para nós, faz muito tempo, então é muito bom, muito bom ouvi-lo, é muito bom. Deus seja louvado por sua vida e seu ministério. E então, de despedida, é que a gente, eu diria que nós precisamos, enquanto igreja, e talvez falo enquanto igreja, e aqueles que têm se despertado para esse compromisso com a ortodoxia, com a sã doutrina, que nos propomos a sermos mesmo militantes. E militantes aqui não entenda como pessoas que estão ali dispostas a matar pessoas, não é isso. Me refiro a pessoas que querem militar pela causa de Cristo, fazer do cuidado com a sã doutrina aquilo que Paulo chamou de bom combate. E o bom combate em Paulo, do combater o bom combate, tem a ver com isso, tanto essa defesa daquilo que é o evangelho genuíno, como a sua proclamação em várias partes, e como também os possíveis enfrentamentos que ela acabou tendo. Então a gente precisa desse compromisso, de combater esse bom combate que zela pela saúde da igreja. É fundamental que nós lutemos para que a igreja em Angola, e aqui especificamente o contexto pentecostal, que é a maioria que nos ouve aqui, que ela cresça, mas ela não cresça no sentido de estar inchada apenas, mas que ela cresça naturalmente, com saúde. E o crescimento saudável da igreja passa pela escritura, passa pelo discernimento, passa pela ortodoxia, passa pela centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Nós queremos megas igrejas, nós queremos que a igreja cresça muito em Angola, mas será maravilhoso se ela crescer saudável, centrada no evangelho, centrada naquilo que é correto, porque é para isso que existimos. E, se não for assim, os reformadores como Lutero, Zwingli e Calvino iriam dizer que não é uma igreja verdadeira. Porque uma igreja, para ser verdadeira, um dos elementos essenciais é a pregação. O que se prega nessa igreja? Se o que se prega não for o evangelho de Cristo, então ela pode ser tudo, menos igreja. Verdadeira, pelo menos. Então, o que nós queremos é esse cuidado com a igreja que cresce, que é pujante, mas que quando se olha para o que ela prega, se ouve o que ela prega, é Cristo no centro. É a ideia de Calvino de colocar o púlpito no centro do templo. Para quê? Para mostrar a centralidade da mensagem. E é isso que é o nosso foco aqui nesses dias de conversa. Colocamos a palavra no seu devido lugar, o lugar de centro, o lugar de centralidade. Então, muito obrigado, Deus abençoe, e é um prazer poder estar aqui e conversarmos um pouquinho. Termino com as palavras da Madalena Flora Mvuca. Ela diz para sua amiga Albertina, chegaste, amanhã chega cedo. Vai no Telegram deixar mensagem. Ok, mas essa parte não, é só aqui. Amanhã chega cedo. Então, todos vocês amanhã cheguem cedo, que amanhã tem continuidade. Muito obrigado. Um beijinho para todos vocês.